Então vamos lá, boa noite. Pessoal, da nossa disciplina de Direito Ambiental, vamos tratar hoje, respeitáveis aí, acadêmicos da nossa disciplina de Direito Ambiental, vamos tratar neste momento de responsabilidade penal ambiental, Lei dos Crimes Ambientais, Legislação Penal Especial, que é a nossa Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1991, tá bom? Então, olha só, à medida que estamos ministrando a aula, os colegas estão chegando, e vamos aí dar continuidade à retomada dos estudos. Então, boa noite, colega Gisela, colega Maísa. Agora eu vou retomar os estudos, vou falar de forma geral da nossa Lei dos Crimes Ambientais. Obviamente que hoje não dará tempo de terminar, mas quando terminarmos o primeiro momento, basta clicar no link para começarmos novamente, continuarmos a nossa aula, Então, vamos lá, turma. Olha só. Lembrando que eu falei dos problemas da Lei dos Crimes Ambientais na aula passada, lembrando ainda que nós comentamos logo de início quais os principais problemas da nossa lei. Vamos lá. Ela é existe um número excessivo de normas penais em branco, quando falamos aí de legislação penal especial, tá bom? Então, esse preceito lacunoso, ele precisa buscar, nós precisamos buscar complementação em outros dispositivos legais, inclusive de natureza extrapenal, é um problema que a lei enfrenta. O comportamento proibitivo ele deve ser enunciado, ele não deve ser enunciado de forma vaga, ou complementado por outros dispositivos, ou atos normativos extravagantes, também é um problema, E um outro defeito que nós deveríamos, comentamos na aula passada, estou revisando, apresentado pela Lei 9.605, é o número de tipos penais abertos, e com certa frequência, obviamente, a lei faz remissão a disposições externas, a normas e conceitos técnicos. Tá certo? Bom, então a tipicidade, quando falamos aí, de lei dos crimes ambientais, é descrever a conduta, turma, olha só. Então, descrever a conduta, do agente normalmente é complicado. Por quê? Porque o meio ambiente ele é holístico e sistêmico. O que vai dificultar, o que vai dificultar de sobremaneira o desenho dos tipos penais destinados a tutelá-lo. Obviamente, o desenho dos tipos penais destinados a tutelar o meio ambiente. Então, nos delitos, doutores e doutoras, contra o meio ambiente, a detalhada e exaustiva descrição do comportamento do agente, na maioria das vezes, mostra-se bastante difícil, tá bom? Então, doutores, nós comentamos aí na aula passada a responsabilidade administrativa, e a responsabilidade penal. E agora nós vamos a responsabilidade civil, agora nós vamos comentar a responsabilidade penal, tá certo? Doutores e doutoras, lembrando que a Lei dos Crimes Ambientais, tá? Ela foi regulamentada por meio do Decreto 6.514. Só um instante, doutora, vou aceitar aqui os colegas. Lembrando que a Lei dos Crimes Ambientais, ela foi regulamentada por meio do Decreto número 6.514, tá certo? Lembrando ainda que a parte geral, ela tem início no artigo 2º e vai até o artigo 28, tá? Sejam todos bem-vindos, tá bom, doutores? Estou retomando os estudos. Lembrando que os crimes em espécie têm início no artigo 29 e vão até o artigo 69A, que eu estarei comentando com os senhores, inclusive, de forma específica, tá bom? Então, de início, nós comentamos aí alguns problemas, que a lei enfrenta, uns problemas, alguns defeitos da legislação, e estamos comentando agora, viu, colega José Lucas, colega Rodrigo, colega Quino, colega Gisela, vamos comentar agora, de forma geral, e a lei de forma geral, bem como a parte geral, bem como a parte especial da Lei dos Crimes Ambientais, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, falamos que a responsabilidade administrativa, a regra geral, olha a revisão, ela será objetiva, pensamento deste professor corrente que ele defende e, inclusive, acompanha o entendimento do STJ. Olha só o que eu estou dizendo agora. A responsabilidade administrativa por dano ambiental, quando eu falo de multa, aquela multa, por exemplo, que tem início com R$50 e vai até 50 milhões. Então, a responsabilidade administrativa que está elencada no artigo 70 até o 76 da lei, combinado com o decreto 6.514, bem como com o artigo 25, que nós já comentamos, essa responsabilidade administrativa, doutores, por danos ambientais, ela será objetiva. Porém, quando falamos de responsabilidade administrativa, admite-se as excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, tá bom? No entanto, olha só o caso prático que eu passei. Quando há uma relação contratual
Empresa X contratou a empresa Y para transportar petróleo, por exemplo. No que tange a essa empresa que está transportando o petróleo, se ela gerar um dano, nós vamos ter que analisar a culpabilidade da empresa X que contratou. Em que pese a relação contratual, a responsabilidade ser solidária, quem contratou responderá de forma subjetiva. Quando eu compro uma propriedade, né, falando aí da responsabilidade civil por dano ambiental, obrigação de reparar o dano combinado com responsabilidade administrativa. Quando eu compro uma propriedade que já foi degradada, a responsabilidade, a obrigação de reparar o dano é próprio terreno, acompanha o bem, acompanha a coisa, eu sou obrigado a reparar os danos, mesmo não tendo degradado. Comprei daquela forma. Mas atenção, turma, a responsabilidade administrativa, eu que adquiri, posso ser multado em que pese na prática, né, quando, né, aquele fiscal dos órgãos que integram, que compõem o Cisnama, ele se depara com esse dano, normalmente na prática eles multam. Tanto é que o STJ julgou, agora em 2019, recentemente, aliás, julgou aquele caso concreto que eu mandei para os senhores, para resolvermos, e inclusive citou um julgado com relação à degradação ambiental de propriedade, relação entre pai e filho. O pai degradou e o filho foi multado, porque ele adquiriu, ele recebeu o bem. Atenção, turmas, princípio da intranscendência da pena, das penas, né? Quem degradou foi o pai. O filho estava com propriedade. Ele pode ser obrigado a reparar o dano? Sim. Ele pode ser multado? Não. Olha só, doutores, no que tange essa responsabilidade, ela é subjetiva, essa responsabilidade administrativa. E a responsabilidade civil? A responsabilidade civil por dano ambiental, turma, ela é objetiva, pautada na teoria do risco integral. Ponto. Todo mundo acompanhou? Lembrando que para a teoria do risco integral, pouco importa se a atividade é lícita ou ilícita. As excludentes de responsabilidade não serão aplicadas, quais sejam, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou cláusula de não indenizado, tá bom? E a culpa também, obviamente, não é relevante para a teoria do risco integral, que é pautada na máxima proteção ambiental. Sendo assim, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, lastreada na teoria do risco integral. Beleza? Turma, lembrando que, olha só, falando agora da responsabilidade penal. E a responsabilidade penal, doutores? Pessoal, por favor, todo mundo com a lei dos crimes ambientais aí em mãos. Agora, vamos lá no artigo 2º, tá bom? Vamos lá no artigo 2º. A responsabilidade penal por dano ambiental, ela será subjetiva. A culpabilidade do agente tem que ser levada em consideração, tá bom? Então, vamos lá, turma. Quando falamos aí de lei dos crimes ambientais, só retomando os estudos, lembrando, né, que, regra geral, o crime é comum, ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica pode cometer crime ambiental, que é o sujeito ativo, obviamente, e o sujeito passivo. O sujeito passivo aí nos crimes ambientais é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado por determinada conduta criminosa, que no nosso caso é o bem ambiental, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos. Sendo assim, é um direito que pertence à coletividade. Professor, então, o sujeito passivo é a coletividade? Sim, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pessoal, então, o bem jurídico tutelado por essa legislação penal especial é o bem ambiental, que é essencial à sadia qualidade de vida. Pessoal, eu disse ainda, né, que o bem, que regra geral, o crime é comum, qualquer um pode cometer, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Professor, mas parece que na aula passada o senhor comentou, né, que existe uma conduta aí que são os crimes próprios, né? Sim. Doutores, com muita calma, vamos lá agora no artigo 66 e 67 da lei. Todo mundo, por gentileza. Artigo 66 e 67 da lei dos crimes ambientais. Por favor, todo mundo aí, né, buscando o dispositivo legal para acompanhar. Pessoal, regra geral, os crimes são comuns, qualquer um pode cometer, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Porém, olha só, doutores, existem crimes próprios, tá? Estes crimes próprios, somente funcionário público poderá cometer. Acompanha aí, doutores, vamos lá, abre o artigo 66, por favor.
Deixa eu tentar dividir a tela com o senhor. Se ficar pesado o ambiente, eu paro, tá bom? Olha o artigo 66 aí, por gentileza. Todo mundo está acompanhando? Pessoal, estão conseguindo acompanhar o artigo 66 da lei? Sim, doutores? Olha aí, pessoal. Acompanha comigo. Fazer funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou licença ambiental, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Crime próprio que somente funcionário público pode fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa. Turma, artigo 67, conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de autorização de ato, obviamente, do poder público. Pena, atenção, detenção de 1 a 3 anos e multa. Turma, artigo 67 admite a conduta culposa. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Eu passei uns exercícios pós-aula síncrona. Muita atenção a essa conduta do artigo 67, que poderá ser culposa. Turma, eu gostaria que vocês lançassem um olhar aqui. Olha só, estou passando, né, o mouse sobre o artigo 69A. Doutores, futuros advogados, que vão acompanhar, né, que vão atuar na área do direito ambiental, concatenado com direito empresarial, que vão prestar assessoria jurídica empresarial. Olha o artigo 69A, doutores. Lembrando que os crimes próprios da lei, 66 e 67, somente funcionário público pode fazer, pode cometer. 66, fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, né, em procedimento de licenciamento ambiental, e conceder a licença, né, ao funcionário público ou autorização em desacordo com a legislação. São crimes próprios, mas regra geral, professor, é crime comum, qualquer um pode cometer, pessoa física ou jurídica, sim. Regra geral, os crimes são comuns, tá? Porém, existem as condutas aqui, né, exceção à regra, que são crimes próprios, artigo 66 e 67. Mas, já que eu estou revisando parte geral e comentando parte especial, olha o artigo 69A aí, doutores, já que eu dividi a tela. Elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo. Estudo, olha aí, doutores, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso ou enganoso. Inclusive, doutores, por omissão. Acompanha aí. Pena, detenção de 3 a 6 anos e multa. Vou repetir, doutores, para os advogados que vão acompanhar o licenciamento ambiental. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Olha aqui, inclusive por omissão, hein? Se o crime é culposo, detenção de 1 a 3 anos. E a pena será aumentada de 1/3 até 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência da informação falsa, incompleta ou enganosa. Olha que pena pesada da lei. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tá bom? Voltando aí, doutores. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem algum colega querendo participar. Não, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui no chat. Tá ok. A colega Gisela estava falando comigo mais cedo, antes de iniciarmos. Então, vamos lá. Pessoal, dando continuidade aí aos comentários da lei. Então, já falamos, né, turma, que qualquer um pode cometer, sujeito ativo é pessoa física ou jurídica, né? Lembrando que o sujeito passivo é a coletividade. Lembrando aí que, como regra, os crimes são comuns, né? Lembrando que a pessoa física, que está estritamente ligada à pessoa jurídica, lá no artigo 2º, parte final, né? Ela poderá responder. Neste caso, doutores, a lei vai estabelecer uma hipótese de irrelevante omissão, que é aquela pessoa física que está ligada à pessoa jurídica, que tomou conhecimento do dano ambiental, de crime ambiental que está sendo cometido e nada fez. Neste caso, nessa omissão, essa pessoa física também responderá, tá bom? E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Já falei,
está no artigo 225, parágrafo 3º, que é a tríplice penalização, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Já comentamos aí, doutores, atenção, já comentamos, neste caso, pessoal, desculpa, vamos lá, teve uma pausa. Doutores, tudo bem? Voltando? Atenção. Olha só, então, vamos lá. Pessoal, continuando aí. Então, a tríplice penalização cortou, mas estamos de volta. Então, essa tríplice penalização que está prevista aí no artigo 225, parágrafo 3º, ela é aplicada tanto para a pessoa física quanto jurídica. Turma, vamos lá. E a pessoa jurídica pode cometer crime? Já falei na aula passada, pode. Base legal, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem como artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Doutor, sendo assim, adotamos a teoria da realidade organicista. Quer dizer que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, portanto, ela pode delinquir. Tanto é que a lei tratou de forma específica da pessoa jurídica, nos artigos 21 até o artigo 24 da lei. Turma, continuando aí. O artigo 4º da lei trata da desconsideração. Lembrando que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica ela é temporária. Eu desconsidero, alcanço o patrimônio, inclusive, dos sócios, e a pessoa jurídica volta a ter a sua vida normal. E repara o dano, obviamente. Lembrando que essa desconsideração também está prevista no artigo 50 do Código Civil Brasileiro, no artigo 28 do CDC, que é a Lei 8.078/90, bem como lá no artigo 133, parágrafo 2º da Lei 13.105 de 2015, que é o novo CPC. Eu posso desconsiderar, inclusive, aplicar a desconsideração de forma inversa, combinada com o artigo 4º? Posso, sem nenhum problema. Então, olha só, lembrando que a desconsideração do artigo 4º é diferente, tá, da liquidação forçada do artigo 24. Sabe por quê, doutores? A liquidação forçada do artigo 24 é uma pena. A pessoa jurídica, ela deixa de existir, o seu registro ele é cancelado. Tá certo? Ela é uma pena de morte, literalmente, para a pessoa jurídica. Então, olha só, a pessoa jurídica, artigo 24, vou ler. A pessoa jurídica que for constituída preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretada a sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Por que Fundo Penitenciário? Porque é uma pena. Tá bom? Tranquilos? Então, olha só, doutores, atenção. Lembrando que nós falamos que a liquidação forçada é uma pena, a pessoa jurídica deixa de existir, porque ela foi constituída para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental. Já a desconsideração do artigo 4º, não. Eu desconsidero, reparo os danos e a pessoa jurídica volta a ter a sua vida normal. Doutores e doutoras, na aula passada também comentamos aí, né, pessoal, o artigo 7º da lei, né? Lembrando que o artigo 8º também do respectivo dispositivo trata aí das penas, que são as penas restritivas de direito dessa lei. Lembrando que as penas restritivas de direito são autônomas e vão substituir as privativas de liberdade. Artigo 7º. Quando tratar-se de crime culposo, tá certo? Ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, e a culpabilidade, os antecedentes à conduta social, bem como os motivos e circunstâncias do crime,
né, indicarem que a substituição seja suficiente para os efeitos de reprovação e prevenção do crime. Então, olha só, lembrando que as penas restritivas de direito, a que se refere o artigo 7º, elas terão a mesma duração da privativa de liberdade substituída. Então, eu posso, as penas restritivas de direitos são autônomas e podem substituir as privativas de liberdade? Sim, tá? Lembrando que as penas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Professor, e a prestação pecuniária é a mesma da multa lá do artigo 70 e 72 da responsabilidade administrativa? E a prestação pecuniária é a mesma coisa que a multa em decorrência do crime? Não. Já respondo, não. A multa por responsabilidade administrativa tem início com R$50, vai até 50 milhões, tá bom? Olha só, a prestação pecuniária tem um fim social e a multa em decorrência do crime, por exemplo, detenção, reclusão e multa, essa multa em decorrência do crime vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Agora, a prestação pecuniária, abre o artigo 12 aí, doutores e doutoras. Olha só, o artigo 12, ele nos ensina que a prestação pecuniária tem um fim social. Lembrando que a prestação pecuniária, pessoal, né, tem início aí com um salário, tá? Tem início com um salário e será de no mínimo um salário e não pode ser superior a 360 salários mínimos. E esse pagamento de dinheiro ele será destinado à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social. E atenção, essa prestação pecuniária aí do artigo 12, que eu estou comentando, né, turma, que é uma pena restritiva de direito, essa importância fixada pelo juiz, que será de no mínimo 1 e no máximo 360 salários, que vai para a vítima ou entidade pública com fim social, esse valor pago ele poderá ser deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator, tá bom? Pessoal, agora eu gostaria de comentar com os senhores as circunstâncias agravantes e atenuantes que estão no artigo 14, bem como no artigo 15. Se eu comentei na aula passada, fica como revisão agora. Então, olha só o artigo 14 da lei. O artigo 14 nos ensina que são circunstâncias que atenuam a pena. Vamos lá. O baixo grau de escolaridade do agente vai atenuar a pena. O arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação deste dano, né? Ou a comunicação prévia do agente de perigo iminente da degradação ou a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 14. Doutores, posso citar um exemplo de circunstância que atenuam a pena? Eu já falei, baixo grau de escolaridade do agente, memoriza. Mas olha um exemplo de um cliente, um exemplo clássico que aconteceu recentemente. Determinado cidadão, pessoa física, né, atirou fogo em uma pequena gleba de terra da sua propriedade rural. Pequena. Só que, em decorrência dos fortes ventos que estão ocorrendo agora, né, principalmente no nosso centro-oeste, esse incêndio, esse pequeno, né, começo, esse foco de incêndio que ele literalmente colocou na sua propriedade, atirou esse fogo de forma intencional, mas para queimar uma pequena parcela da sua propriedade, inclusive de forma irresponsável e criminosa, em decorrência dos fortes ventos, ele tomou conta da sua propriedade de forma total, da propriedade vizinha e de várias propriedades. Chegou até as margens da BR, ultrapassou o fogo para o outro lado e queimou centenas e centenas e centenas de alqueires de terras. Aliás, chegou até milhares. Pessoal, olha só, circunstâncias que atenuam a pena. Esse cidadão, por orientação, entrou em contato com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Ministério Público, né, Polícia Rodoviária Federal, enfim, avisou todo mundo que o incêndio estava ocorrendo. Colocou à disposição do poder público seus veículos, seus funcionários, trator, caminhão, enfim, tomou todas as medidas para
avisar para minimizar e para evitar os danos ambientais. Pessoal, o artigo 14 será levado em consideração para atenuar a pena desse agente? Sim. Agora, olha o artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam. Porque na dosimetria penal, no primeiro, segundo, terceiro momento, né, doutores? Não vou dar aula de dosimetria aqui, mas olha só, nós temos a parte geral que fala das circunstâncias que vão agravar a pena. Porque na parte especial, essas circunstâncias também podem ocorrer, né, quando não constituem ou qualificam o crime. Então, os senhores não vão aplicar duas vezes, porque aí sim configuraria o bis in idem. A tríplice penalização não é bis in idem. Pagar a multa, reparar o dano, responder pelo crime, é bis in idem? Não, porque são esferas diferentes. Tá bom? Beleza? Agora, olha o artigo 15, acompanha com o professor. Eu posso até colocar aqui na tela. São circunstâncias que constituem são circunstâncias que vão agravar a pena. Deixa eu dividir com os senhores. Esse artigo é bom. Inclusive, cai muito em concurso. Olha aí. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Tranquilo, né? 2. Ter o agente cometido a infração. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Lança um olhar especial sobre a linha H e J. Então, ter o agente cometido o crime em domingos ou feriados vai agravar a pena? Sim. À noite, vai agravar a pena? Sim. Em épocas de seca ou inundação. Turma, olha aqui, por que a lei disse agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime? Vamos lá. Eu posso aplicar essa circunstância do artigo 15 e depois, novamente, olha os crimes aqui, né, contra a flora do artigo 38. Vamos lá, 38. Tem início os crimes contra a flora, parte especial. Olha o artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se do fato resulta diminuição de águas naturais. 2. Do crime é cometido em época de seca ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. Eu posso aplicar lá o artigo 15 e agravar a pena. Depois, com base no artigo 53, nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentar a pena de 1/6 a 1/3 novamente da parte especial? Não, né, doutores? Então, olha só, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam. Beleza, artigo 15, todo mundo entendeu. Pessoal, lembrem, domingo ou feriado. Professor, por que cometer crime ambiental em domingo ou feriado vai aumentar a pena? Doutores, porque neste período a legislação é falha, a legislação é menor. Por isso, o legislador, a legislação não, a fiscalização é menor nesse período, desculpem. Então, neste período, a fiscalização é mais deficiente, domingo, à noite, feriado. Por isso, a pena tem que ser maior, tá bom? Então, pessoal, já comentamos aí artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, lembrando do artigo 6º, olha só, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator com relação ao cumprimento da legislação ambiental, a gravidade do fato e o poderio econômico do infrator no caso de multa, está lá no inciso 3º. Então, olha só, a autoridade competente para imposição e gradação da penalidade tem que observar o poderio econômico do infrator no caso de multa. Lembrando que uma multa de R$1.000 não vai resolver nada para uma multinacional. A multa tem que ter o caráter pedagógico, né, doutores? Tem que educar, tem que ensinar. Eu tenho que sentir no bolso para quê? Para que eu não cometa novamente dano ambiental. Pessoal, então comentamos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, artigo 10º, pessoal. O artigo 10º trata de qual assunto, turma? O artigo 10º diz o seguinte: a proibição de contratar para o poder público será de 5 anos nos casos de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Essa proibição de contratar com o poder público, né? Essa pena restritiva de direitos, ela é em decorrência do crime. Já uma sanção administrativa restritiva de direitos, né, doutores, é do artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Mas, nesse caso, estamos falando do artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é uma responsabilidade administrativa. E ainda tem uma proibição de contratar com o poder público específica para a pessoa jurídica, tá? Que são as penas aplicáveis de forma isolada, cumulativa ou alternativa para a pessoa jurídica. Multa, medidas restritivas de direitos
e prestação de serviço à comunidade. Olha só, proibição de contratar com o poder público do artigo 21, do artigo 22, parágrafo 3º. Essa proibição não poderá exceder o prazo de 10 anos. Tá bom, doutores? Tranquilos? Então, comentamos aí artigo 21, artigo 22, já comentamos o 24, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 12º, o artigo 14, né? O artigo 12, o artigo 14, o artigo 15 da lei, que são circunstâncias que vão agravar a pena quando não constituem ou qualificam. Já o artigo 16, pessoal, abre o artigo 16 aí, vou falar dos benefícios agora, tá? Olha só, turma, abre o artigo 16. O artigo 16, pessoal, ele vai tratar do sursis. Olha o artigo 16, o que diz a lei, comenta rapidamente. O artigo 16 nos ensina o seguinte, atenção, todo mundo com a lei em mãos, posso comentar? Nos crimes previstos na lei dos crimes ambientais, a suspensão condicional da pena, ela pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade, não superior a 3 anos. Então, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada, né, doutores, na lei dos crimes ambientais, quando a pena privativa de liberdade não for superior a 3 anos. E nós temos uns benefícios aí também, turma, que eu queria comentar, do artigo 27 e do artigo 28. Abre o artigo 27 e 28 da lei, já que eu comentei. Abre aí, doutores. Olha só, artigo 27 e artigo 28. Todo mundo está com eles em mãos? Deixa eu dividir a tela, vamos lá. Só um instante. Acompanha comigo aí, doutores. Olha aí, a transação penal pode ser proposta, o infrator deve, né, desde cumpridos os requisitos, o Ministério Público deve, nos modos do artigo 27. Olha aí o artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena, né, de pena restritiva de direitos ou multa, né, doutores, somente poderá, acompanha aí, olha que está em vermelho, turma, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, tá? Salvo em caso de comprovada impossibilidade. Olha o pré-requisito aí, doutores, para a transação penal. Eu vou deixar de aplicar uma pena privativa de liberdade para aplicar uma pena restritiva de direitos ou multa. Só pode ocorrer desde que tenha havido a prévia, olha aí, composição do dano ambiental, salvo se eu comprovar por meio de laudo técnico que é impossível fazer, tá bom? E eu tenho que mostrar que eu tentei de todas as formas. Turma, olha um outro benefício que eu queria comentar do artigo 28. Olha o artigo 28 aí. Então, o artigo 28, ele faz alusão aos crimes de menor potencial ofensivo, agrupando um instituto aí da suspensão com o da transação. Mas olha que legal o artigo 28. A declaração de extinção da punibilidade dependerá de quê? De laudo de constatação de reparação do dano. Na hipótese do laudo comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo, doutores, de suspensão do processo será o quê? Prorrogado, pode ser acrescido de mais 1 ano, né? Com a suspensão do prazo de prescrição. Então, a declaração de extinção da punibilidade, né? Lembrando que o artigo 28 faz alusão à suspensão do processo, a declaração de extinção da punibilidade, ela vai depender de quê? De laudo de constatação da reparação. Professor, se não conseguiu reparar o dano, se eu comprovei, foi suspenso o processo por 2 anos, prorrogável por mais 2, e mesmo assim eu não consegui reparar o dano, vou prorrogar por mais 1. Turma, chegou ao período final, comprovei que reparei o dano, extingue-se a punibilidade. Não reparou e provou por meio de laudo que tentou de todas as formas, né? O réu tentou de todas as formas, mas não conseguiu reparar o dano, mas comprovou cientificamente. Aí sim eu posso extinguir a penalidade ou a punibilidade? Sim. Mas atenção, o laudo tem que ser conclusivo, tá? Turma, reparou o dano, extingue-se o processo? Sim, tá bom? Pessoal, comentei os benefícios do artigo 16, 27 e 28, né? Comentamos aí vários dispositivos da parte geral. Agora eu comento o artigo 19, né? Lembrando que o artigo 19 trata da perícia. Pessoal, olha o artigo 19 aí. A perícia de constatação do dano ambiental, turma, sempre que possível, porque nem sempre é possível, fixará o montante do prejuízo causado para os efeitos de prestação de
fiança e cálculo de multa. Portanto, já falei e falo de novo, os crimes ambientais, é possível aplicar a fiança? Sim. São inafiançáveis? Não, tá? Esquece aquele fato, mata uma pessoa, mas não mata um animal, porque a pena, né, o animal silvestre, a pena, o crime é inafiançável. Não tem nada disso, tá aí, artigo 19, né, doutores? Já o artigo 20, atenção para resolver os exercícios, né? Olha o artigo 20, turma, acompanha comigo aí. Posso até dividir a tela, porque tem um exercício que eu cobrei o artigo 20, salvo engano, atividade pós-aula. Olha o artigo 20 aí. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Turma, por que sempre que possível? Nem sempre é possível. Considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente, tá bom? E transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Lembrando que a perícia, voltando aqui no 19, sempre a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível. Repito, nem sempre é possível. Fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa, tá bom? Doutores e doutoras, então olha só, comentamos o artigo 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, artigo 8º, artigo 10º, artigo 12º, artigo 14º, artigo 15º, benefício do artigo 16º, do artigo 27 e do 28. Comentamos aí o artigo 21, que é aplicável, as penas aplicáveis à pessoa jurídica, de forma isolada, cumulativa ou alternativa, são multa, prestação de serviço à comunidade, né? Medidas restritivas de direito. Comentamos o 22, o 24 da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 25 eu comentei quando eu falei da responsabilidade administrativa, que os animais apreendidos serão levados para o seu, colocar à disposição de técnicos, né? Depois para o seu habitat natural. Lembrando que os veículos apreendidos poderão ser vendidos, e equipamentos, e petrechos, e armas, enfim, poderão ser vendidos, garantida a sua descaracterização. Comentamos o artigo 26, meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, portanto, a ação penal será pública, incondicionada. Então, olha só, artigo 24, artigo 23, artigo 21, 22, comentamos artigo 25, artigo 26, fui lá na parte especial, né, comentei artigo 66, que só o funcionário público pode cometer esse crime do 66, bem como o artigo 67, né, que é conceder a licença em desacordo com a legislação, bem como comentei o 69A, que é aquele advogado, né, doutores, por exemplo, né, que vai acompanhar o licenciamento ambiental, emite parecer jurídico em desacordo com a legislação, ou ocorre um dano ambiental por omissão, né, se houver omissão também, pode responder por pena de reclusão de 3 até 6 anos. Enfim, doutores, viajamos aí por boa parte da parte especial da lei, já comentamos a responsabilidade administrativa, que tem início no 70 até o 76, né? Já falamos da responsabilidade civil, e parte geral da lei dos crimes ambientais eu não comento mais. Agora nós vamos para a parte especial. Doutores e doutoras, alguma dúvida? Pessoal, há alguma dúvida? Por favor, me dê a devolutiva aí. Não, professor. Obrigado, doutora. José Lucas, Gisela. Obrigado, Gisela. Tudo certo, sem dúvidas, com relação ao que tratamos até o momento. Pessoal, lembrando que no segundo momento da aula tem atividade pós-aula síncrona, que são 5 questões de múltipla escolha. Basta, obrigado, Maísa, pela devolutiva. Estou aguardando José Lucas, a Rodrigo. Basta os senhores mandarem, pode até lançar direto lá no AVA, tá? Basta vocês responderem lá no AVA, só o gabarito. Lembrando que já foram um caso prático sobre responsabilidade administrativa e civil, uma bateria de questões sobre responsabilidade administrativa e civil, um caso prático sobre crime ambiental e uma bateria de questões sobre responsabilidade administrativa, civil e penal, o que totaliza até agora 40 pontos. Colega Rodrigo, obrigado pela devolutiva. Está tudo tranquilo, pessoal, estão acompanhando bem. Lembrando que a lei dos crimes ambientais é cobrada no caderno de ambiental e no caderno de penal. Por isso eu estou demorando tanto nessa lei, tá? Lembrando que em cursinho vocês, normalmente os professores não comentam essa legislação. Por isso, este professor, em que pese estar na graduação, mas faz questão de comentar de forma específica.
Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Bom, todo mundo já deu ok, eu estou perguntando de novo, né, até sendo insistente. Qualquer problema, me chama aqui no nosso grupo, por meio do aplicativo WhatsApp, e estarei online no AVA. Hoje eu declaro encerrado, né, encerrados os nossos trabalhos, tá bom? E eu vou deixar a aula disponível lá no AVA. Tranquilos? Fiquem com Deus, muito obrigado. Tá, pessoal? Boa noite, doutor. Boa noite. Vou deixar a aula lá no ambiente, agora, tá certo? Boa noite.